A nossa próxima divisão é a divisão norte-americana. É uma divisão riquíssima em detalhes, né? Riquíssima em muita coisa. E nós vamos trabalhar um pouco apresentando coisas práticas para que você possa desenvolver aí na sua sala de aula, na sua escola sabatina, né? Sala de aula também. Muito bem. Para um professor do Ministério Infantil ser eficiente, qual é a primeira coisa que ele precisa? Ser pontual. É tão triste quando a gente chega na igreja e vê as crianças chegando antes do professor. Isso entristece, isso é uma realidade, eu não sei aí no campo de vocês. Mas em muitos lugares por onde eu ando, eu vejo isso. As crianças chegam e ficam perdidas, onde, cadê meu professor? Entra na salinha, não tem ninguém. Então, a primeira coisa para você fazer uma escola sabatina com sucesso e acolhimento é você ser pontual, tá? Então, chegue, prepare o ambiente, coloque uma musiquinha, receba os alunos na porta com um sorriso. O professor ele tem que mostrar acolhimento desde a chegada da criança. Eu sei que muitas vezes nós vamos para a igreja tristes, preocupados com algum problema, com raiva, às vezes, de alguma situação, mas a gente tem que fazer o quê? Tem uma historinha que eu gosto muito, que é a historinha da árvore dos problemas. É de um homem que ele chegava em casa, na porta da casa dele tinha uma árvore, né, na entrada da casa, e ele chegava lá, um amigo reparou um dia que ele colocava como se estivesse pendurando alguma coisa na árvore. Ele falou, o que ele está fazendo? Falou, aqui é a árvore dos problemas. Eu coloco todos os meus problemas aqui para entrar em casa em paz, porque a minha família não tem culpa dos problemas que eu enfrentei na rua. Então, o professor do Ministério Infantil deve fazer isso também. Teve problemas? Todos nós temos. Mas deixa os problemas lá fora do portão da igreja e vá para a classe das crianças com um sorriso no rosto, um abraço acolhedor e seja bem afetuoso, porque a criança precisa disso, ok? Onde é que começa o meu sucesso dentro da classe? É já na porta, como eu falei, com acolhimento, né, com atenção, deixando meus problemas do lado de fora, mas algo tem que estar na porta. A porta da classe tem que estar identificada. Para isso, você pode fazer plaquinhas, você pode enfeitar a porta, tem muitas coisas que você pode usar. E como a divisão desse trimestre é a norte-americana, você pode usar coisas que existem lá, esquimós, iglus, animais especiais que tem lá. Então, enfeite a sua porta de sala com algo bem legal. Bom, agora eu quero apresentar um pouquinho do meu material. Eu digo que o meu material se chama No Papel, porque eu gosto de criar recursos práticos para que as professoras, aquela que mora lá no interior, numa igrejinha pequenininha, uma igrejinha que às vezes não tem recursos financeiros para comprar um material caro, como feltro, e bonequinhos, e fantoches, e tantas coisas bonitas que se vendem por aí, mas não tem recursos, às vezes nem o professor tem, nem a igreja. Então, o recurso do papel, ele facilita muito. E é isso que eu tenho criado aí por mais de 2, 3 anos, ok? Então, eu vou apresentar um pouquinho. Como eu disse, a recepção começa na porta e, ao entrar, a criança tem que ter um incentivo de presença. Ela tem que se sentir especial de estar ali e marcar a sua presença, ter o prazer de dizer, eu estou aqui. Eu preparei aqui para o hall algo bem legalzinho, é um cercado para as crianças que vão chegando colocarem uma ovelhinha. Então, cada criança que chega na classe coloca a sua ovelhinha dentro do curral. Você pode colocar a figura de um pastor de ovelhas aqui dentro também, tá? A liçãozinha, uma das lições do hall vai falar sobre o bom pastor, né? Então, este incentivo remete à lição e já serve como incentivo de presença, tá?
Outro incentivo de presença que você pode usar no hall ou no jardim é este daqui, tá? É um farol, o cenário de mar, tem as ondinhas, tudo muito fácil de montar, é só imprimir, recortar e montar. E cada criança que chega coloca ali um barquinho para dizer eu estive presente na escola sabatina. Existe esse outro recurso aqui também que eu preparei, que é um fundo de mar. E aqui, olha, as crianças vão chegando e vão colocando um peixinho. Como é que você pode colocar o peixinho? Sabe aqueles papéis imantados? Você cola um pedacinho atrás do peixe e atrás do cenário você coloca também pequenos pedacinhos e a criança chega e vai colocando os peixinhos no painel. Aqui ele está no papel, mas você pode colar numa placa de MDF, no isopor ou na própria parede, tá? Para que a criança sinta firmeza na hora de colar, ok? Então, estes são os incentivos de presença. Todas as crianças adoram isso. Nesse trimestre, eu fiz um incentivo de presença na minha classe dos primários, que são maletinhas no Banco do México, tá? Mas é outra ideia. E as crianças amam, elas querem chegar na hora para colocar o dinheirinho no Banco do México, dizendo que chegaram na hora. Então, faça com capricho a questão dos incentivos de presença, ok? Outra coisa bem interessante que deve haver dentro da salinha da escola sabatina é o momento musical. Então, no momento musical, você deve cantar aquilo que as crianças gostam. Pergunte para elas antes qual musiquinha você gosta, qual musiquinha você mais curte cantar. E ali você faz uma seleção, põe a criança para fazer o serviço de cântico na frente, e assim vai desenvolvendo talentos também, ok? Para as crianças menores, eu tenho a opção da caixa de música. Essa é uma caixa de presente, né? Essas caixas que usa para geralmente colocar papel, você compra no Mercado Livre ou em lojas de papelaria e você enfeita bonitinho. Essa daqui eu enfeitei com notas musicais, escrevi aqui na tampa, né? Caixa de música. E dentro da caixa de música, você vai colocar instrumentos sonoros, que pode ser chocalho, pandeirinho, triângulo, ó, não vai fazer samba na escolinha, né? É só para a criança acompanhar o ritmo, são para os menorzinhos. Ou pode colocar também as letras das músicas, como impressas, né? Você vai tirando da caixa e vai cantando com eles. Ou colocar objetos que remetam às músicas que eles estão cantando. Eles vão gostar muito. Outra ideia é você ter o pote musical. No pote musical, você faz o rótulo, né, num pote, ou numa lata, numa caixa, e dentro você vai colocar cartõezinhos com o nome das músicas que as crianças gostam. E assim, elas vão tirando no momento da música, elas ou você, né? Tira a musiquinha. Ah, hoje nós vamos cantar tal música, a música que tiver no cartão. E ali sorteia 2, 3 musiquinhas e vocês vão cantando. Lógico que você tem que ter já a playlist, né, preparadinha, para não ficar perdido no momento da música, ok? Então, cante pelo menos umas 3 músicas antes de começar a escola sabatina, deixa a classe aquecida, animada, encorajada para continuar ali as atividades. Outra coisa muito importante é você comemorar os aniversariantes do mês. Então, tenha um cantinho para você comemorar os aniversariantes. Ali pode ter um bolo fake, pode ter um painel decorado atrás. Eu creio que a maioria de vocês já tem esse cantinho, né? Que geralmente a gente monta lá no primeiro trimestre e vai para o ano todo. Mas se vocês quiserem dar uma enriquecida nesse cantinho, coloquem aqui ideias, né? Qualquer ideia dessas que eu coloquei aqui, você pode montar o seu cantinho dos aniversariantes, ok? Muito bem. A próxima que nós vamos falar é sobre missões.
As nossas ofertas, então, vão para a divisão interamericana. A divisão interamericana inclui os Estados Unidos, o Canadá, né? E inclui lugares gelados. Então, você pode estar ali enfeitando o cantinho das missões com iglu, que pode também ser usado como gasofilácio, né? O iglu, você põe a caixinha atrás, ou um cofrinho atrás, e a criança vai ali depositar as suas ofertinhas, tá? Outra ideia é você usar bloquinhos. Eu usei esses bloquinhos, eles são de MDF, mas eu tenho o molde dele para você recortar e montar. Então, são vários bloquinhos que a cada sábado, ao ser alcançado o alvo da oferta, uma criança, a criança que tirou a oferta, ou uma outra, vai colocando na construção. E você vai enfatizando, então, que a nossa ofertinha vai ajudar na construção daquilo que está projetado, as escolas, os hospitais, os centros de treinamentos. Então, a cada sábado, você acrescenta um bloquinho na construção, totalizando 13 cofrinhos lá no final, tá? Outro momento, outro cantinho que você pode montar para as missões é o do farol. Este farol você imprime, né, o adesivo e cola numa. Aqui eu colei numa lata dessas de batata frita redonda e ficou bonitinho. Mas você pode usar qualquer outra coisa redonda. Colocamos pedras em volta, né? Porque o farol geralmente fica numa região alta, geralmente tem pedras. E ali então tem o farol para você representar as missões, ou simplesmente como uma decoração da sala. Vou arrastar um pouquinho aqui. Muito bem, nós já falamos então sobre a presença, a música, as aniversariantes. Agora eu quero mostrar para vocês uma ideia bem legal que eu vi numa igreja, eu copiei, que é o mural de autógrafos. Olha que ideia legal. Você monta o mural, pode ser impresso, pode ser com um recorte, colagem, e coloca num canto especial da sala. Para que serve o mural de autógrafos? Para as visitas, as visitinhas da classe assinarem. Coloca ali o nominho e a data em que vieram. Ah, mas o Raul Jardim não sabe escrever. Não tem problema, pode carimbar a mãozinha e você coloca a data e o nome da criança embaixo da mãozinha. É muito legal. Eles curtem muito a ideia. Agora, se não tiver, a minha classe quase não vem visitinha. Você pode criar outro momento. Em vez de ser de visitas, de quem chegou na hora, de quem está fazendo aniversário, eu não sei, cria um outro momento. Mas é bem interessante este mural de autógrafos, ok? Muito bem. Outra ideia para missões, que eu criei também e que faz bastante sucesso, pelo menos na minha igreja, é a galeria dos personagens do informativo missionário. Então, aqui na galeria, como que a gente faz? A cada, a cada informativo, cada história que a gente conta, a gente cola a foto do personagem que a gente contou a história. Então, a criança, você pode escolher uma criança da classe e ela, então, vai colar ali a fotinho do personagem do informativo missionário. Eles gostam bastante. Você pode fazer pequenos também, né, como um álbum, e eles vão colando cada um no seu. E depois, no final do trimestre, todos têm, então, o seu portfólio ali, sua galeria de personagens, tá? São ideias que a gente pode usar. Outro momento especial da escola sabatina é o momento de oração. Este daqui é um termômetro da oração. Como é que funciona? Você pode colar, você monta, né? Você pode colar no isopor, pode pendurar na parede. E aqui você vai usar prendedor de roupa. Em cada prendedor tem que ter o nome das suas crianças e deixar um para visita. Vários, né? Mais de um para os visitantes. E
a criança, no momento da oração, ela vai colar, prender, né, o prendedor no pedido que ela deseja fazer. Então, aqui tem, eu quero pedir, agradecer, eu quero pedir pelos moradores de rua, eu quero pedir por um pedido especial, eu quero pedir pela minha vida espiritual, por meus bichinhos, pelos países em guerra, pela minha igreja, por minha família, assim vai. São vários. Você pode imprimir menor também, ou nesse tamanho, e fica bem bonitinho, tá bom? Outra coisa bem interessante que eu preparei aqui para vocês, que pode ser usado aí do jardim em diante, é o álbum de curiosidades da divisão norte-americana, tá? Nesse álbum tem o espaço para serem coladas as figurinhas, e aqui tem as figurinhas. O professor tem o seu manual. No manual do professor, as imagens são grandes, ok? Então, lá, a cada sábado, o professor vai contar uma curiosidade dessa divisão. Por exemplo, a primeira aqui, americanos adoram esportes. Aí tem um pequeno texto, tem a imagem, que é igual à figurinha que a criança vai colocar no álbum, tá? A segunda curiosidade, do segundo sábado, estátua mais famosa do mundo. Aí fala um pouquinho sobre a Estátua da Liberdade e depois a criança cola a figurinha em seu álbum. Terra do McDonald's, vai falar um pouquinho sobre o McDonald's e a criança vai colar depois a figurinha no álbum. O berço da internet, assim vai. São 13 curiosidades e entre elas está falando da nossa querida Ellen White, tá? Dizendo que ela é americana, dizendo que a nossa igreja nasceu lá nos Estados Unidos e eles curtem muito montar esse álbum. Outra coisa bem interessante também para ser usado é o quadro comparativo, tá? Vocês lembram daquele famoso quadro comparativo que nós tínhamos na igreja, um quadro geralmente preto ou verde que ficava na frente e a cada sábado ia mudando os números? É algo parecido, tá? Só que você vai anotar com caneta. Então, tem quadro comparativo primários. Quais são as atividades? Os outros são iguais, tá? Quantos estudaram a lição desta semana? Quantos falaram de Jesus para alguém? Quantas pessoas ajudamos nessa semana? Quanto deu a nossa oferta de hoje? Quantos vieram hoje? E quantas visitas tivemos? Então, você vai ir anotando aqui a cada sábado o que foi que aconteceu, a quantidade de atividade, de pessoas, de estudo, etc. Então, tem dos primários, do jardim e dos juvenis, tá? Eles gostam bastante, principalmente quando você deixa a criança fazer as anotações. Eles gostam de se sentir envolvidos. Para os juvenis, eu criei esse quadro, que é o quadro de pedido de oração, tá? Ele imita uma cortiça. Agora, se você quiser fazer na própria cortiça, melhor ainda. Aqui neste quadro, tem envelopes com o motivo do pedido de oração. Então, quando a criança chega, vai ter fichinhas, né, com o nome delas, e elas vão colocar as fichinhas no envelope do pedido que ela deseja fazer. Esse modelo vocês podem usar também para os primários, né? Só não coloco o Sou Mais aqui, porque não é o logo deles. Então, eles vão colocando o nominho nos envelopes para fazer o seu pedido de oração, tá bom? Não consegui deixar pronto, mas também eu tenho o álbum de versos áureos. Então, a criança falou o versinho, verso para decorar, né? Verso áureo é antigo. A criança falou o versinho, ela coloca a figurinha no álbum. E assim ela vai completando o seu álbum até o 13º sábado. Ok? Então, estes são alguns exemplos do que você pode desenvolver aí nas suas classes. É lógico que eu falei aqui no geral, né? Ideias que você pode adaptar tanto ao hall, tanto ao jardim, como primários, como juvenis.
e assim eles vão absorver melhor a rotina da escola sabatina e o que ele pode fazer para Jesus, o que ele pode participar, a importância dele estar presente na escola sabatina e outras coisas mais. Eu vou afastar aqui um pouco, porque agora eu quero mostrar o principal da escola sabatina, né? Que é o estudo da lição. E para o estudo da lição, nada mais importante do que nós termos recursos visuais, tá? Então, eu preparo sempre os recursos visuais para cada história da lição. Eu vou mostrar aqui um dos exemplos de cada turma, tá? Então, para o rol do berço, escolhi aqui o tema da primeira lição. A primeira lição fala da ressurreição da filha de Jairo. Eu sempre uso um porta-bíblia como suporte para que você tenha apoio e possa ficar com as mãos livres para poder falar com as crianças. Então, lógico, depois nós vamos ver na segunda aula a importância de você treinar a história antes de você contar, porque você não vai ler a história para a criança, tá? Então, você tem que saber manusear as imagens, ou os recursos visuais, ou qualquer coisa que você for usar para contar a história, você tem que saber como usar, saber direitinho para na hora não se perder. Então, aqui eu tenho a historinha de Jairo, tem da filhinha de Jairo. Tem o verso, aí tem todas as imagens, né? Contando a historinha da filhinha de Jairo. E no final tem o texto de apoio para o professor, tá? Então, esse é um exemplo da historinha do rol, da primeira lição. Para a historinha do jardim, eu peguei o recurso da lição 10, que fala sobre o nascimento de Jesus. Esse trimestre nós vamos falar bastante, né, sobre o Natal, o nascimento de Jesus, a visita dos pastores, dos reis magos. Então, todas as turmas vão ter histórias do nascimento de Jesus. Então, para o jardim, a lição 10 fala ali do nascimento de Jesus, Maria e José indo para Belém, eles procurando lugar e não achando, acabaram indo parar numa manjedoura, que foi o único lugar, né, que eles encontraram, e ali o bebezinho Jesus nasceu. E o texto de apoio no final, para que o professor possa treinar. O texto de apoio é sempre tirado do auxiliar do professor, tá? Auxiliar da classe, para que não fuja da sequência da história, né? Que foi preparada para eles. A próxima história que eu escolhi é a dos primários, a lição 12, que fala da visita dos pastores. É a mesma dinâmica, tá? O verso, que você pode montar até um mural de versos com os cartazes que vêm, e ali conta, então. É muito importante você frisar que os reis magos, eles não visitaram Jesus na manjedoura. Quando a gente vê presépio montado, tem lá os reis magos, né? Provavelmente, quando eles chegaram, encontraram Jesus, Jesus já tinha uns 3 meses de vida e não estava mais na manjedoura. E eles viram, né, o sinal da estrela e foram acompanhando a estrela, porque eles eram estudiosos das profecias, das escrituras, chegaram em Jerusalém, procuraram Jesus no palácio, mas o rei disse que não tinha nenhum bebê rei lá, e você já sabe a história. E no fim eles continuaram seguindo a estrela e chegaram na casa onde Jesus estava morando, e depois, em sonhos, né, eles foram avisados que não deveriam voltar no palácio para dizer ao rei Herodes onde Jesus estava, eles voltaram por outro caminho, tá? E o rei Herodes, furioso, então, mandou matar as crianças, e José e Maria e Jesus tiveram que fugir para o Egito, e lá ficaram morando por alguns anos, né? E Jesus cresceu lá no Egito um pouquinho, né? Quando ele voltou do Egito, ele já era uma criancinha maior. Muito bem. Para o juvenis, eu escolhi a história do Estou Cego, que é a história de Saulo. Então, a mesma dinâmica, tá? Com o verso para decorar,
Aqui Saulo era um perseguidor dos cristãos, ele foi até Damasco para prender os cristãos que estavam por lá. No caminho, uma luz o derrubou, ele ficou cego, e de dentro da luz Jesus falou com ele, não é? Que ele estava perseguindo Jesus, e assim ele foi levado para casa, uma casa lá em Damasco, na rua direita, e foi levado pelos seus soldados, porque ele ficou cego, e lá ele ficou durante 3 dias cego, orando e tentando entender tudo o que tinha acontecido com ele até então e o motivo dele ter perseguido o próprio Jesus, tá? E o texto de apoio no final. Então, são recursos que você pode estar usando. O importante é sempre ter algo para apresentar. Além dos cartazes, vocês recebem os totens, que são os bonequinhos em papel. Ele vem com a parte embaixo, que você dobra, né? Formando um cilindrinho, e eles ficam em pé, e você pode usar os bonecos para contar a história. Então, aqui tem a de Jairo, tá? A filhinha dele, quando foi ressuscitada. Aqui eu tenho os 3 reis magos. Então, você pode usar tanto os cartazes quanto os totens. Jesus indo para o Egito, tá? Quando ele foi para Jesus, não, Maria e José indo para o Egito. Aqui ainda Jairo feliz, Jairo triste. Você pode trabalhar até sentimentos contando essa história, né? Então, a lição, ela tem que ser um momento importante, um momento especial, para que ela se torne inesquecível. Eu não posso simplesmente chegar lá, abrir a lição e começar a ler para a criança, né? Por isso que eu digo que o preparo para a escola sabatina do próximo sábado começa no sábado anterior, quando você à tarde senta, lê o auxiliar, vê o que você precisa preparar, porque quando você lê com antecedência e vê o assunto, vê a dinâmica, o que está pedindo ali, durante a semana você vai tendo ideias. Ah, eu posso fazer assim, posso fazer tal coisa, posso comprar tal coisa, preparar um cantinho assim. Agora, o que acontece quando o professor só vai preparar o material na sexta-feira à noite? Puxa vida, ai, se eu tivesse lido isso antes, eu tinha preparado tal coisa, eu tinha comprado tal coisa, e não dá mais tempo. Aí você vai ser sempre fazer sempre a mesma coisa, repetitivo, enfadonha, às vezes sem criatividade, porque você não se preparou com antecedência. Então, meninas e meninos que trabalham no Ministério Infantil, tenham preparo, estudem antes, orem pedindo ajuda do Espírito Santo e busquem conhecimento. Hoje nós temos aí a internet, que fornece tantas ideias para a gente, né? Antigamente, quem foi da minha época, né? Quem é da minha época, a gente não tinha isso, a gente se baseava totalmente no que vinha pronto ali, você criar o que você conseguia, ou em comprar coisas caríssimas que às vezes a gente não tinha acesso, como material em feltro, e você não tinha como recolher ideias. E hoje não, hoje você entra numa trimestral de uma associação, de outra, você entra numa página do Instagram, você entra no Pinterest, você tem ideias, e muitas ideias, acaba criando outras ideias, com as ideias que você recolheu, para fazer um momento muito especial na escola sabatina. Bom, meninas, tudo isso que eu apresentei aqui foi preparado com muito amor, com muito carinho, e eu espero de coração que ajude cada professora aí neste campo tão grande. Eu tinha falado aqui para a professora, que eu iria sortear 2 fomos, mas depois da apresentação das meninas, eu vi que tem várias associações participando aí, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, meninas, cada associação, cada campo que está aí representado, pode sortear 2 combos meus, tá bom? Que Então, maravilha, cada tia campo, Anne! 2 combos e Incrível! vocês vão receber o drive com todo esse material. Estes materiais de incentivo, eles são gratuitos. Então, depois eu vou disponibilizar o drive para a professora
e ela vai compartilhar aí com todos que quiserem, Tia tá? Anne, O uma meu trabalho pergunta que apareceu aqui é é se esses moldes, eles estarão também disponíveis gratuitamente. dos Tia Anne, ponto. Queridos, é realmente um prazer, Tia Anne, que alegria